As fibras de amianto são bem mais finas que um fio de cabelo humano e são invisíveis a olho nu. Quando elas são liberadas, flutuam pelo ar e às vezes são inaladas pelos seres humanos. O corpo humano é equipado com 2 diferentes mecanismos de defesa contra corpos estranhos que são aspirados. Primeiramente, alguns corpos estranhos são capturados pela membrana da mucosa do trato respiratório e são removidos por movimentos ciliares. Isto evita que os mesmos penetrem mais internamente no corpo. Pequenas partículas estranhas que atravessaram o primeiro mecanismo de defesa e alcançaram os alvéolos dentro dos pulmões são removidas por macrófagos, que as envolvem retirando-as dos pulmões. Os macrófagos são um tipo de células brancas do sangue que constituem o segundo mecanismo de defesa. Mas as fibras de amianto são extremamente finas e têm formato de agulha. As que conseguem atravessar o primeiro mecanismo de defesa chegam até os alvéolos pelos bronquíolos. Os macrófagos têm muita dificuldade de envolver as fibras longas e mesmo remover quantidades maiores de fibras através do catarro e da drenagem linfática. Então eles liberam enzimas digestivas para fora da célula, estabelecendo assim uma inflamação a fim de conseguir reforços, danificando os tecidos saudáveis ao redor do pulmão, já que as fibras de amianto são mais duras e acabam não sendo removidas. Se a inflamação consequente do ferimento persiste por um longo período, o resultado é que o pulmão se torna fibrosado, ou seja, ele endurece e perde a elasticidade. Se o tecido do pulmão continuar sendo danificado por um longo período e também o DNA no interior das células dos brônquios e alvéolos pulmonares, eventualmente se desenvolverá um câncer pulmonar. Com o passar do tempo, proteínas de ferro se ligam a algumas fibras de amianto que foram coletadas do pulmão com aparência de halteres de ferro, que são chamados corpos asbestóticos. Estes corpos asbestóticos não são uma enfermidade por si só, mas a presença deles é uma importante evidência de exposição pregressa ao amianto. Algumas das fibras de amianto não permanecem no pulmão e conseguem atingir a pleura. Quando atinge a pleura, ocorre o espessamento do tecido chamado de placas pleurais. A presença delas também é uma importante evidência de exposição ao amianto. No Brasil, as placas pleurais são reconhecidas como doença profissional. Os danos na pleura pelo amianto por um longo período, interferindo no DNA das células do mesotélio, leva ao aparecimento de tumores malignos chamados mesotelioma.